Alegria, alegria. Então vamos lá, conforme prometido para o meu amigo Marcelo e outros pedidos, também do meu amigo André, lá de Lucas do Rio Verde. Nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação bem rápida sobre como implementar um servidor de arquivos Linux para atender máquinas Linux, Windows, Mac, tudo que for necessário aí. Nós vamos utilizar para esse fim um projeto chamado OpenMediaVault. Deixa eu ir para a tela. Aqui está. Esse projeto OpenMediaVault. Tá? Você pode fazer o download aqui. Na verdade, nesse link, openmediavault.org/download. Tá? Daí você consegue fazer o download da ISO. Eu, para acelerar o processo, já fiz o download e já copiei aqui para o meu Proxmox, meu hypervisor que eu uso para esse tipo de apresentações. Então, aqui alguns detalhes sobre essa instalação. E um detalhe muito importante. O OpenMediaVault, ele vai, quando você fizer a instalação, ele vai apagar todo o conteúdo do disco. Então, se você tem dados sensíveis, eu vou te sugerir desabilitar o disco ou até melhor remover o disco para você ter certeza que não vai ter problema de perder dados, porque ele realmente apaga tudo, tá? Então, por questões didáticas aqui, como a gente pode ver, eu já tenho aqui o meu IDE Drive, meu CD-ROM, que é o OpenMediaVault, na última versão disponível para download, 5.5.11. E criei 2 discos de 10 GB cada um para esse propósito de teste nosso aqui, um dispositivo de rede só. Então, sem mais delongas, vamos dar boot e vamos para a console para fazer a instalação, ok? Tá aqui, install. Você vai perceber que ele é bastante tranquilo ser instalado. Ele é baseado em Debian. Então, o script de instalação é grande parte do Debian, mas existe uma certa automação aqui do Volker Thiel, que é o cara que está à frente do projeto. Então, aqui na interface Cursors mesmo, nós vamos aqui pressionar a letra P para pular direto para o português. Nós vamos selecionar a linguagem do instalador. Então, aqui, tá vendo, já está em português. Informar a localidade baseada em país, território ou área, Brasil. Mapa do teclado português brasileiro. Aqui ele vai fazer uma checagem do disco bem rápida, uma leitura do conteúdo do instalador e preparar a instalação. Daí ele está levantando alguns componentes que estão entre aspas, no CD-ROM, que na verdade é a nossa imagem ISO montada aqui no hypervisor para fazer essa instalação. Alguns pacotes aqui responsáveis pelo particionamento, tá vendo? O Partman, configuração da rede e alguns outros. Olha só, ele está configurando a minha rede automaticamente também. Então, se eu tenho um servidor DHCP rodando, ele mesmo já vai localizar aqui a rede e vai localizar o servidor DHCP, que vai, na verdade, prover o IP para ele. Vai reparar o IP desse DHCP. O nome da máquina eu vou colocar OMV, de OpenMediaVault. Tá? O nome do domínio eu vou deixar local mesmo. Se você quiser configurar um domínio aí, pode configurar a seu gosto. Senha do root, importante que você configure essa senha, não a perca e que, se for uma máquina de produção, que você utilize uma senha de bastante critério, uma certa complexidade para que o seu ambiente seja seguro. Configurar o fuso horário, estou em Minas Gerais, eu marcar Minas, você marca seu estado, localidade da maneira que preferir. Carregando componentes adicionais, o particionador, tá vendo? Olha só. Mais de um dispositivo de armazenamento foi detectado. Por favor, tenha certeza que você vai selecionar o dispositivo correto para o sistema operacional na lista a seguir para prevenir perda de dados.
Se você não consegue identificar o dispositivo de armazenamento correto, então desligue o sistema e desplugue todos os dispositivos de armazenamento, exceto aquele que você quer utilizar para o sistema operacional. Continuar. A única opção que ele vai me dar aqui é de escolher qual dispositivo eu quero, tá? Então aqui eu tenho dois dispositivos configurados na máquina. Um SDA, que é o meu primário, onde eu vou instalar o sistema operacional, e um SDB que eu vou utilizar depois para criar o meu compartilhamento. Então vamos selecionar o SDA mesmo. Tá vendo? Não te pergunta detalhes de particionamento nem nada, ele só vai te perguntar, vou escrever e vou formatar. Então eu quero escrever as mudanças nos discos, ele já formatou em ST4 e já está começando a instalar o sistema. Assim que terminar a instalação do sistema, eu vou chamar uma aplicaçãozinha aqui de cronômetro, que é para validar o conceito que eu falei para o Marcelo e para os meus amigos, que é uma maneira de você ter um servidor de arquivos eficiente em apenas 10 minutos. E para esses 10 minutos eu vou descontar somente o tempo de instalação que a gente está fazendo aqui, porque vamos levar em consideração que é uma máquina virtualizada, que eu aloquei pouco processador e pouca memória para ela, não otimizei disco, então estou fazendo um basicão aqui para as funções didáticas, e assim que terminar essa instalação automatizada do sistema, eu vou iniciar um cronômetro aqui para a gente verificar em quanto tempo será gravado, ou será, na verdade, quanto tempo nós vamos gastar para configurar o nosso servidor de arquivos, ok? Vou dar uma pequena pausa aqui e voltar quando esse instalador estiver no final. Perfeito, retornamos aqui então no finalzinho da instalação do sistema. Aí está, como eu mencionei, executando o grub install em /dev/sda, o dispositivo que fizemos a instalação. Maravilha, finalizando a instalação. Após finalizar, nós vamos dar um reboot e o sistema já vai estar instalado e pronto para uso. Ótimo, então, instalação completada. Vamos clicar em continuar para que o sistema seja reiniciado. Perfeito, então, feito o reboot. Aqui já temos algumas informações interessantes, principalmente o endereço IP que esse dispositivo dessa máquina reparou, né? Então ele está me mostrando aqui IPv4 e IPv6. Eu vou fazer um login aqui como root, a minha senha, tá? Só para a gente ter aqui a máquina logada e ter certeza que está no ar. Só para double check, -CA 192.168.1.119. Então vamos lá, 192.168.1.119. Aí estamos na interface web OpenMediaVault. O usuário administrador padrão é admin e a senha é OpenMediaVault. A senha inicial, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer e que eu recomendo sempre é que você troque a sua senha. Então ela vai estar aqui em General Settings, Web Administrator Password. Então aqui eu já vou colocar uma senha para substituir. Ela não é tão complexa, mas se você vai colocar em produção, eu sugiro que você use uma senha de maior complexidade, beleza? Então vamos ter certeza aqui que está tudo ok. Meu time zone está correto, a rede está ok, então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Primeira coisa, verificar os discos. Então eu tenho aqui, ele varreu o sistema, eu tenho os meus dois discos, além do meu instalador, tá? Que é o CD-ROM aqui, ele vai mostrar como esse dispositivo SR0
mas é o CD/DVD-ROM, tá? Então o sistema está instalado nesse disco e eu tenho mais esse outro disco aqui, que é o SDB, que nós vamos utilizar para o nosso file system, ok? Então olha só, eu já tinha aqui criado para ele um file system chamado com a label arquivos em ext4. Se você pegar um disco que não tiver nada de configuração, ele vai... Na verdade, eu vou até deletar esse aqui. Opa. Delete. Yes. Beleza. Então, o que faremos agora? Apaguei, vou mandar criar, tá? Então ele já vai me mostrar o dispositivo aqui, tá vendo? Que é um hard disk SDB com 10 GB, tá? Então vou dar o nome aqui para ele de arquivos. E o file system vai ser ext4 mesmo. Eu podia utilizar um outro como XFS ou um B3FS, mas eu vou deixar como ext4 mesmo. Ele vai me pedir uma confirmação, né? Se eu tenho certeza que eu quero formatar. Eu escolhi o ext4 porque ele formata bem rápido. É um disco de 10 GB, vai ser rapidinho. Criou o journal, já está valendo. Beleza? Então tá aqui, ó. SDB1 arquivos. Tá? Então o que nós vamos fazer agora? Montar esse dispositivo. Então, para o que a gente precisa até agora, temos o servidor OK no ar. Eu vou mandar aplicar aqui. E enquanto isso eu vou abrir aqui uma aplicação de cronômetro para que eu cumpra com o que eu prometi. A gente configure um Samba, um compartilhamento de arquivos para ambiente Microsoft, Linux e Apple em no máximo 10 minutos. Para isso também o que eu vou fazer enquanto ele aplica aqui, eu vou subir de antemão a máquina Windows que eu tenho aqui já preparada, também virtualizada, porque esse Windows virtualizado demora uma vida para subir. Então, tá no ar. Eu vou chamar uma console aqui via Spice para abrir no Remote Viewer e vou mandar esse cara para a área de trabalho 3. Tá aqui? Tá aqui. Beleza? Vamos voltar para lá enquanto ele dá boot. Então tá ok aqui. Está criado o meu ambiente de compartilhamento. Digamos que esse aqui é o seu dispositivo de storage. Vai ter aí, pode ser com RAID, pode ser da maneira que você preferir. Tranquilo? Então vamos lá. O serviço que nós precisamos para gerar esse compartilhamento é o Samba. Aqui você vai encontrá-lo no smb/cifs, tá? Então o que nós vamos na sequência ter que fazer? Nós vamos criar o compartilhamento, depois nós vamos habilitar o Samba e vamos criar um usuário de teste, beleza? Então, conforme dito, vamos começar um cronômetro aqui. Vou mover ele aqui para uma outra seção e mandar também manter. Ok? Então vamos startar. Foi. Vamos então no Shares aqui, eu não tenho nenhum. Vou clicar no ADD para criar um compartilhamento. Tá? Então clico no mais, vou selecionar o dispositivo. Tá vendo aqui? Ele já me mostrou arquivos que tem 10 GB disponível. Então eu vou dar um nome para ele de compartilhamento. Ok? Não preciso fazer mais nada por enquanto, só clicar no Save. Ele mesmo já vai criar o caminho aqui. E aqui tem umas outras opções do Samba, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu preciso falar um pouco a respeito. Se eu vou criar um compartilhamento que ele seja público, ou seja, que ele não peça senha, nada, que seja disponível para todo mundo que estiver dentro da minha rede poder varrer e acessar, eu marco esse public yes aqui, tá? Se eu quero que esse compartilhamento seja somente leitura para todo mundo, eu também marco ele aqui. Set browsable, ele é navegável, então por padrão nós vamos deixar. Time Machine Support para Apple, tá? No mais a gente não vai mexer em mais nada. Se eu quero criar uma lixeira para o Windows nesse compartilhamento, eu também vou colocar aqui. Então por enquanto não vou fazer mais nada, vou deixar tudo padrão aqui e vou mandar salvar. Beleza? Está criado o compartilhamento, mando aplicar.
Quero aplicar agora. Ok. Então, nesse momento, o que eu fiz? Criei um compartilhamento que, por enquanto, ele está feito na máquina, mas ele não tem ACLs, ele não tem usuários configurados para fazer esse acesso, tá? Enquanto ele aplica aqui, esse processo é um pouquinho demorado, eu vou fazer o login aqui no Windows. Beleza, o Windows carregou, vamos voltar lá. Opa, esqueci de redimensionar esse cara aqui porque eu estou no Tiling Mode. Não tem problema não, minimizá-lo aí. Então aqui já terminou. 2 minutos por enquanto. Vamos lá então. Se eu clico no Share Folders, ele já vai me mostrar aqui que eu tenho um compartilhamento de nome compartilhamento, o dispositivo é arquivos, tá? O caminho para ele é compartilhamento barra, e agora o que nós vamos fazer é criar o usuário para permitir esse acesso. Eu não tenho nenhum na máquina. Importante aqui, eu posso adicionar manualmente um usuário ou eu posso importar. Se eu vou importar, aqui ele me facilita, entre aspas, permitindo que eu cole aqui, utilizando esse mesmo formato, as atribuições dos usuários. Tá? Então eu posso ir lá no arquivo texto ou no CSV, copiar e colar aqui. Isso aqui, de novo, é uma maneira mais simples, que a gente não está falando de Active Directory, de LDAP, nada. Eu vou criar um compartilhamento que ele é avançado no que diz respeito a seus permissionamentos, mas ele não é nada muito complexo para utilizar numa empresa de médio e grande porte. Então vou clicar no Close aqui e vou adicionar um usuário. Beleza? Então meu usuário vai ser smartson. Comentário, vou pôr meu nome. E-mail, em homenagem à Microsoft, vou colocar meu e-mail do Hotmail. Uma senha padrão aqui, vou colocar. Eu tenho uma senha para o Windows lá, já vou colocar ela aqui. Confirmar a senha. Vou permitir o próprio usuário. Se fizer login aqui na interface, é possível que o próprio usuário faça alterações na conta, como substituir senha, enfim. Vou mandar salvar. Beleza, o usuário está criado no grupo Users. Mando aplicar. Uma vez que mandei aplicar e o usuário já está criado, agora eu posso voltar lá nas pastas compartilhadas e vou editar a ACL. Demorando um pouquinho aqui porque minha máquina configurada aqui, como eu disse, é de pouca capacidade de processamento e memória. Então vamos lá, Shared Folders, tá aqui o compartilhamento, eu clico em ACL, olha só, já me mostra aqui User Accounts e o permissionamento que eu vou dar para esse usuário. Então, num primeiro momento, eu quero que o usuário smartson, que eu criei aqui para o sistema utilizar o Samba, ele tenha permissionamento de escrita e leitura no meu compartilhamento chamado compartilhamento. E mando aplicar. Beleza? Já foi. Então vamos verificar aqui no Windows. Deixa eu abrir aqui o Windows Explorer. Ok. E vou mandar varrer a rede. Totolink é o nome do meu browser. Um passo importante que eu esqueci. Se eu não mandar habilitar o Samba, ele não vai executar. Então, eu preciso vir aqui no SMB e Enable. Só isso. Um outro detalhe. Se você tem um Windows 7 ou para trás, tem empresa, tem até o Windows XP, é necessário que você habilite esse Win Server aqui, tá? Então, é só isso que eu vou fazer. Mandei salvar, ele está habilitado, dou um Yes e mando aplicar. Agora ele está ativando o sistema e propagando na rede. Também tem uma outra questão bem legal. Se eu quero que os meus usuários tenham o ambiente home do Linux montado lá no Samba, lá no compartilhamento, eu marco essa opção aqui, Enable User Home Directories, ok? Então, é bem legal isso aqui, se você não
não pretende ter um LDAP ou um Active Directory completo com todas as regras de GPO e tal, você pode pelo menos habilitar o Home e o Home vai montar lá quando você der boot, tá? Então tá tudo ok aqui. Beleza, então vamos lá agora. No Windows, olha só, OMV já apareceu aqui, ó, compartilhamento, tá? Então eu usei o meu usuário no Windows aqui para esse compartilhamento, usei a mesma senha, então se eu estou utilizando o mesmo usuário e a mesma senha, basta clicar aqui e eu já estou lá. Olha que legal, então eu vou mandar criar aqui nova pasta, só para mostrar aqui teste 22. Permite escrita no compartilhamento, ok? Então vamos sair agora e vamos voltar lá. E eu quero editar esse compartilhamento. Vou lá de novo nas ACLs e vou dizer o seguinte: agora esse usuário não mais tem direito à leitura escrita, ele só pode ler o conteúdo dessa pasta. Vamos voltar lá? Beleza. Dou um F5 aqui, não preciso fazer mais nada. Clico no botão direito, novo pasta. Ban, você precisa de permissão para executar essa ação. Tentar novamente, eu posso tentar pro resto da vida. Mando cancelar, ok? Então, vamos de novo para ver mais uma opção. Que agora aqui é sem acesso. Então, eu venho aqui, mando aplicar. Imediatamente venho aqui e dou um F5. O Windows não pode acessar o OMV compartilhamento, tá? Então, só para mostrar como é simples e bem objetivo o uso do OpenMediaVault para essa funcionalidade. E aqui, obviamente, eu posso mandar aplicar aqui no read-write, por exemplo, nessa pasta. E, deixa eu só dar um F5 e ver se voltou, ok. Eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar com direito aqui e mandar mapear a unidade de rede. Tá? Então, tá aí. Uma maneira simples, objetiva, tranquila de poder criar um servidor de arquivos poderoso de uma maneira bem simples e principalmente sem gastar com licenciamento, porque tudo que a gente está utilizando aqui é software livre. Deixa eu voltar lá no cronômetro. 9 minutos. Teve bom, né? Vou fechar ele aqui. E por fim, eu vou... Como eu fiz essa instalação aqui e disse que funciona em Windows e Linux, eu vou vir aqui nas pastas compartilhadas, mando pesquisar, ele vai achar aqui o OMV compartilhamento. Quem é o usuário e a senha? Tá aqui, olha a pasta teste 22 que eu tinha criado lá agora. Vou até colocar alguma coisa aqui, criar novo, mais uma pasta. Novo. Tá? Usando o mesmo usuário S-Markson que eu tinha colocado aqui, com perfil de leitura escrita. Então, uma vez que eu faço isso, eu posso utilizar a mesma pasta montada em Windows, em Linux, onde eu quiser. Pena eu não tenho um Mac aqui para apresentar, mas aqui, ó, novo, tá bom? Então, espero que tenha gostado desse breve tutorial. Te peço que, se gostou desse conteúdo e está gostando do conteúdo do canal, por favor, dê um like e se inscreva. E também, se tiver algum outro servidor Linux, alguma necessidade na sua empresa ou que você tem vontade de aprender, coloca aqui nos comentários abaixo, porque eu vou ter prazer em responder e a gente adicionar esse tipo de conteúdo um pouco mais para frente. Agradeço pela sua atenção, tudo de bom.